bem. Meu nome é Mônica, eu sou professora aqui da escola e a gente vai passar os próximos minutos conversando um pouco sobre a dinâmica, o funcionamento da graduação em Direito aqui na Direito GV. Mas, antes de eu começar, eu queria ouvir um pouquinho de vocês que tipo de expectativas ou de pré-conceitos, não necessariamente no sentido pejorativo, aí vocês têm em relação à Direito GV. Se vocês estão aqui hoje, é porque existe algum interesse, e esse interesse certamente nasceu de coisas que vocês ouviram falar a respeito dessa instituição e como ela se diferencia de outras instituições de ensino superior na área de direito, né? Então, eu queria começar ouvindo um pouquinho os que quiserem falar, né? Os voluntários, que tipo de... o que vocês imaginam dessa faculdade para o ensino de direito aí como opção de carreira para vocês? E aí? Todos muito tímidos. Já vou começar dizendo que, se vocês fizerem Direito GV, vocês vão ser obrigados, e temos alunos aqui que vão testemunhar nesse sentido, a participar e a falar bastante, tá? Então, e aí, alguém se voluntaria? Os meninos aí? Vocês são alunos, tá? Ainda não foram os meus alunos, então não... Eu vou falar... Boa tarde, pessoal. Eu vou falar como mãe, né? Eu e meu filho Gabriel, nós viemos da cidade de Taubaté, interior do Vale do Paraíba, né? Ele com o objetivo de fazer direito e focar direito na área tributária. Então, isso é novo ainda. E no colégio colocaram lá algumas informações, banners referente à palestra. E claro que a gente sabe, conhece, tem o conhecimento do peso que é a GV, né? Uma das maiores e melhores instituições que a gente tem aqui no Brasil. Então, hoje, o nosso propósito é ouvir, conhecer a instituição e entender um pouco mais, se for possível, né, se for comentado sobre o direito tributário, que é o foco dele. Tá. A escola de Direito ela é nova, ela é bastante jovem, né? Uma das escolas mais jovens da Fundação Getúlio Vargas. Desculpa o seu nome? Rosângela falava a Fundação Getúlio Vargas, uma instituição com renome, mas essa escola é bastante recente, né? Então, quando vocês pensam em renome, vocês estão pensando em quê? É verdade. Acho que o que chama a atenção para a gente procurar ver a GV é o renome que ela tem na administração. Na administração, a economia agora, né? A administração, você vai ver, ela é... Com certeza. Então, existe uma expectativa que isso significa. E essa expectativa, na verdade, muita gente associa, de fato, a Direito GV à administração, às nossas escolas irmãs, né, a administração e a economia, e muita gente tem, por isso eu falava em pré-conceito, as pessoas acham que fazer direito na Direito GV significa fazer direito empresarial, porque é o que está relacionado com direito administrativo, e muita gente nos procura por conta disso, mas muita gente deixa até de nos procurar, porque, de repente, tem como ambição seguir uma carreira pública e fala direito GV, empresa, eu quero ser juiz, quero fazer magistratura, não é para mim. Então, o objetivo da palestra hoje é contar um pouquinho para vocês de como funciona, desmistificar algumas questões e trazer informações conforme vocês sintam a necessidade. Então, eu vou seguir um PowerPoint aqui só para a gente estruturar um pouquinho melhor a lógica e a sequência do que vai ser falado, mas eu queria deixar vocês muito à vontade para levantarem a mão, me interromperem e fazerem as perguntas que vocês quiserem, sempre que vocês acharem necessário. Oi, boa tarde. É que antes de entrar na faculdade, eu preciso passar no vestibular. Então, minha dúvida vai ser mais sobre o vestibular. Claro. Eu estava vendo as questões e, por exemplo, o vestibular de Geografia da GV, ele tem muitas questões assim, muito específicas. Por exemplo, acho que no ano passado caiu uma questão sobre o novo tipo de agropecuária no oeste do Pará. Foi alguma coisa assim. E, tipo, eu virei assim, como eu vou saber da agropecuária do oeste do Pará?
E, tipo, eu queria saber qual foi o tipo de preparação que vocês tiveram, se vocês fizeram algum cursinho especial, se foi só escola e leram tudo que era possível, até do Acre, sei lá, alguma coisa do tipo. E é isso. Bem, com relação ao vestibular, essa parte, a especificidade, eu, particularmente no meu caso, não caiu nenhuma especificidade. Eu sou de São Paulo, eu frequentei a Escola Nossa Senhora das Graças, no colegial, que é no Itaim. É uma escola pequena, mas e uma escola não é assim que tem a fama do Bandeirantes ou do Vértice, por exemplo, de serem as escolas que estão entre os top 3 de Enem ou os índices que são as referências hoje em dia. Eu prestei no final do terceiro colegial, sem fazer nenhum grande cursinho, sem estudar demais. Eu não passei. Eu fiz cursinho depois, mas eu insisti, eu fiz o cursinho depois. Eu tive matérias normais, eu não tive nenhum cursinho específico para Direito de TV. Eu tive algumas aulas específicas para Direito de TV, como as de expressão oral, que são para a segunda fase do vestibular, né, que mais de um cursinho, inclusive, oferece. E eu acho que a proposta do vestibular, eu olhei muito por cima as questões do último vestibular. A proposta do vestibular é você poder conseguir compreender o que ele está perguntando e, talvez, ser capaz de responder num contexto. Então, por exemplo, se não me engano, a parte de interpretação de texto de português do último vestibular, caiu um texto de um autor que chama Norberto Bobbio. Ele é um escritor do direito, ele ensina, acho que é teoria geral, né? De teoria geral do direito, não é um texto muito complexo, mas para quem nunca teve contato com o direito não ia saber responder em termos de direito. Mas a ideia era você pegar a percepção geral do que o texto trazia e conseguir aplicar no contexto. Então, a pergunta sobre a agropecuária do oeste do Pará, eu acho que o que eles estavam esperando que você respondesse é alguma coisa contextualizada com a agropecuária da região, por exemplo. Então, você ter algum nível de certa forma, é uma palavra perigosa de usar criatividade, mas, de certa forma, uma criatividade ou uma adaptabilidade para a questão. Você conseguir entender que o que ele está perguntando, por mais que seja específico, não demanda necessariamente uma resposta assim, a agropecuária do oeste do Pará, que com certeza ninguém estudou, é essa, entendeu? Até porque, se for pensar em vestibulares específicos, os vestibulares do Rio Grande do Sul são famosos por isso, né, de ter história da região. É uma coisa que eu, como paulistano, não teria noção, e eles esperam como conteúdo obrigatório. Eu acho que a ideia não é ser um conteúdo obrigatório você saber a agropecuária do oeste do Pará, entendeu? Oi, eu sou o Vitor, eu já sou formado, mas eu vou responder o do vestibular também. Desculpa, por favor, Rafael. Acho que, como o Rafael falou, ninguém que prestou vestibular estudou qual é o tipo de agronegócio que acontece no oeste do Pará. Ninguém sabia essa resposta. O que as pessoas que provavelmente acertaram, estudaram juntaram duas coisas. Primeira coisa, na sua aula de geografia você sabe qual é o tipo de solo, qual é o tipo de vegetação, qual é o tipo de clima, qual é o tipo de economia que acontece naquela região. Você junta esse conhecimento com a leitura de jornal que você provavelmente deve fazer todos os dias para esse tipo de vestibular. Provavelmente, com essas duas coisas, você constrói uma resposta adequada. Mas eu aposto que ninguém ninguém estudou o que acontece ali. Porque é impossível prever. Isso provavelmente não está nem na descrição do que cai no vestibular, deve estar muito geral. Deve estar Brasil, agronegócio, enfim. Então, eu acho que você tem que juntar esses dois tipos de conhecimento. Aquele conhecimento de geografia que você nunca soube exatamente por que estava estudando, qual é a vegetação, qual é o clima, se chove, se não chove, o que nasce naquela terra, com um jornal. Eu acho que, assim, se não me engano, os livros são os mesmos da FUVEST. Eu não tenho certeza agora se mudou esse ano. Tem os mesmos e tem diferentes também. Certo, mas a base está na FUVEST e deve ter um ou dois a mais, se não me engano. Pelo que eu li do último edital, pode ter mudado agora. O objetivo é o segundo que você falou, é trazer isso ou para o momento atual ou para um momento histórico, situado ele no tempo. A grande diferença desse tipo de prova são as outras artes. São quadros, são os filmes, as músicas, mas que são basicamente, na minha opinião, formas muito mais divertidas de estudar. Você vai pegar um livro, você tem que ler o livro, tem gente que não gosta de ler o livro, etc. Enfim, você pode ver um filme, acho que é Tropa de Elite, né? Que está no... Mudaram de novo? Eu me perco nos filmes, que eles mudam agora. Mas, enfim,
Mas você tem lá músicas que você, enfim, reflita sobre a letra daquela música, reflita sobre o que está passando naquele momento histórico e tente trazer aquilo para um outro momento. É basicamente esse exercício de situar como é o exercício que se exige na FUVEST. Se levar em conta também que algumas as músicas, por exemplo, eu não estou nem um pouquinho familiarizado porque não caía no meu tempo, mas as músicas se encaixam em algum contexto, que no caso pode ser tanto artístico como histórico, por exemplo. Então, se você pega uma música da época da Tropicália, aí você começa a associar com ditadura, você começa a associar com contextos, né, sociais e políticos que remontam às aulas de geografia, por exemplo, que remontam aos cursos normais. Então, assim, não é uma análise impossível. E se você pegar, isso tem muito a ver também com como o curso está organizado. Por que isso? No seu primeiro ano, vocês têm aula de artes e direito. Tem uma razão para isso. Artes, o direito, sei lá, pelo menos a minha opinião é isso. O direito também reflete um pouco o panorama social, assim como as artes. Esse é o propósito da prova. E aí depois você vai ter um curso inteiro, é um ano ainda, né? Artes e direito. Um ano de curso em artes e direito para você conseguir entender esse tipo de relação. Não sei se algum de vocês, se vocês acompanham o Estado de São Paulo, mas nesse acompanhamento que a GV está fazendo do julgamento do mensalão, quase toda semana tem um artigo do professor José Garcês, que trata justamente qual que é a relação desse cenário que a gente está vivendo agora, mensalão, etc., com algum livro, ou algum quadro, ou algum movimento artístico em um determinado momento. Vale muito a pena ver. Semana passada teve um artigo muito interessante dele. Acho que essa semana também deve ter alguma coisa, senão sempre está colocando. Vocês procurem no Google, vocês vão ver que tem muita coisa legal acontecendo. É mais ou menos esse tipo de relação que se busca num tipo de prova desse quinhão assim, de artes. Eu acho que, para resumir, os dois tipos de abordagem que você citou caem. Cai a abordagem que não leva em consideração o contexto histórico, mas pede para você traçar um paralelo entre um filme e um livro, entre ambos, de repente, na forma de narração, na forma de expor, na forma como os personagens agem, enfim, traçar um paralelo, seja para apontar semelhanças ou diferenças. Como também cai, eu não lembro, mas tem uma música do Chico que cai no vestibular, agora que eu não sei qual é, mas ela claramente reflete o momento histórico que o Brasil estava passando naquele momento. Eu não lembro qual é, mas eu lembro que fica muito nítido. Então, é muito provável que peçam também para fazer esse paralelo com o contexto social, que não estaria fora do como é que chama? A descrição das... Enfim, que está dentro do que o vestibular pode pedir. Então, acho que as duas formas caem.